paixão de mulher. Gaivota agradece por tudo o que o agrônomo fez por elas. Carmela comenta que é melhor irem embora da cidade para ficar longe desse povo ruim e dos valejos. A jovem concorda. Marcela chega no local e cumprimenta a todos. Wilson conta ao patrão que Salinas entende muito de café e repassa tudo o que o agrônomo falou. Carlos Mário observa as câmeras de segurança da fazenda enquanto fala com o capataz pelo telefone. Ele pede para o funcionário tentar negociar com os donos das terras e baixar 20% no preço do terreno. O rapaz garante que irá cumprir as ordens dele. O mafioso ressalta para ele comprar outra terra ao lado dessa fazenda, pois os valejos irão visitá-la. Júlia pede perdão ao filho pelo que disse e explica que estava muito assustada. Ela afirma que ele é filho dela e a ama, enfatizando que nada irá mudar, independente de tudo. Bernardo agradece à mãe pelas palavras. Ela comenta que estava pensando muito no pai dele e diz que ele teria o mesmo pensamento dela em não querer que o filho se engane. O homem afirma que por isso conseguiu falar a verdade, pois não quer se enganar. Júlia destaca que, por isso, quer que ele vá ao psicólogo e diz que ele atende hoje mesmo. Bernardo avisa que irá ao psicólogo. A matriarca pede para ele não ir embora de casa. O rapaz reafirma que isso não é negociável. Júlia insiste, e o filho acaba cedendo. Carlos Mário pergunta ao funcionário se há mais alguma novidade. Wilson lembra do encontro com a gaivota e nega que tenha ocorrido algo mais. Ele se deita na cadeira da piscina. Carlos Mário reclama e manda tirar os pés do lugar. O capataz logo se levanta e percebe a câmera. Ele se desculpa com o patrão. O mafioso desliga a ligação e recebe uma garota de programa no apartamento. Carmela comenta com o agrônomo que, toda vez que a filha planeja se afastar dos valejos, um deles aparece e observa que Marcela é a melhor deles. Leônidas comunica que precisa ir, pois tem outras coisas para fazer. A mais velha se desculpa com ele. Salinas tranquiliza-a e diz que iria chamar a gaivota, mas ela está ocupada e precisa descansar. Ele avisa que amanhã as encontra às 8 horas na praça. Marcela comenta que a mulher não parece feliz em vê-la. Gaivota nega e diz que só não esperava encontrar ela lá. A Valerro afirma que não contou nada a Sebastião. Teresa enfatiza que não tem motivos para contar, pois não tem mais nada. Marcela comenta que até pensou em contar, pois o amor deles é muito bonito, mas preferiu falar com ela primeiro. Gaivota afirma que gosta muito dela, mas de Sebastião não, e diz que, para ela, ele não existe. A Valerro comenta que ela realmente odeia Sebastião. Teresa nega e diz para ela tentar entendê-la. Marcela reafirma que a entende bem. Gaivota confessa que cansou dos valejos e afirma que foram muitas decepções e erros. A Valerro concorda e diz que ela está certa e radiante. Carlos Mário liga para a esposa e mente dizendo que está em uma reunião. Márcia questiona quando ele irá voltar. O homem diz que irá tentar amanhã. A mulher conta que essa semana irão entregar a casa e comenta que Lucrécia está ajudando com a decoração. O mafioso salienta que a loira é gente boa. Márcia concorda e diz que tem pena dela, pois Ivan é um desgraçado. Ela alerta para ele ter cuidado com Valerro, pois ele só pensa em festas e bebidas. A amante de Carlos começa a beijá-lo e abraçá-lo. O homem avisa a esposa que irá entrar em outra reunião. Sebastião avisa ao irmão que vai analisar o café do Carlos Mário. Ivan altera-se dramaticamente e questiona se o irmão está desconfiando dele. Sebastião enfatiza que não dele, mas de Carlos, e conta que suspeita que ele não entenda nada de café. Ivan frisa que o homem estava apenas brincando. O mais novo ressalta que desconfia que há alguém por trás do Carlos e que é isso que quer descobrir. Ivan afirma que o lote que o pai deixou não foi suficiente para cobrir metade da primeira produção e questiona de onde vão tirar café, caso vendam mais. Ele frisa que também não gosta de Carlos, mas atura ele por causa dos negócios. Sebastião salienta que faz isso há anos e que o homem não parece confiável. Ele afirma que o pai não faria negócios com ele. Ivan enfatiza que o pai era o pior de todos. Sebastião frisa que ele negociava com pessoas decentes. O mais velho afirma que esse é o problema do irmão, pois ele não gosta de Carlos por ele ser do campo e ele de Nova York. Sebastião enfatiza que o rapaz se sente dono da empresa e diz que só isso já é um mau sinal. Ivan rechaça e diz que o irmão precisa parar de ser tão certinho e snob. Ele frisa que, enquanto continuar com esse preconceito nova-iorquino, não conseguirá fazer negócios. Sebastião ressalta que está apaixonado por uma camponesa e diz que não tem preconceito. Ivan salienta que está falando de negócios, e isso só importa os números.
O mais novo afirma que não são só os números e frisa que a ética também importa, pois quem não tem, acaba perdendo ou preso. Bernardo vai até o psicólogo. O homem questiona o motivo da vinda dele. O Valerro conta que veio porque a mãe pediu. O psicólogo observa que ele poderia ter negado. Bernardo comenta que a mãe consegue ser bastante insistente. O homem salienta que algum motivo ele tem para ter vindo. O Valerro nega e enfatiza que a mãe iria infernizar a vida dele. O profissional observa que não é a mãe quem está na frente dele. Bernardo começa dizendo que contou à família que é gay e diz que, apesar de ter se sentido um monstro, foi ao mesmo tempo libertador. O psicólogo indaga quando ele percebeu que gostava de homens. O Valerro conta que sempre soube, a vida inteira. Ivan vai até o paraíso de Carlos Mário e se encontra com o amante. O mafioso pede para a mulher ir para o quarto para conversar com o sócio. Ele comenta que soube que ele brigou com a esposa e avisa que, quando se casa, a mulher passa a ser sempre a mais importante e deve sempre ter razão. Ivan tenta mudar o assunto. Carlos insiste e salienta que tira toda a energia negativa nesse apartamento com as mulheres, dizendo que a esposa está sempre em primeiro lugar. Bernardo relata alguns momentos da infância, inclusive o dia em que ficou fascinado por um colega de classe e sentia o mesmo que os outros meninos sentiam pela garota mais linda do colégio. Ele conta que ficou com medo, pois não era o que via em casa com os pais ou ouvia os irmãos falarem. O psicólogo indaga se ele contou isso a alguém. O Valerro nega e diz que apenas mudou de lugar para não ficar perto dele, pois achava que era errado. Ele afirma que não queria passar pelo que o Gonzales passou e conta que ele sofreu bastante bullying, pois era afeminado. Marcela dá algumas dicas para Maracuxa usar nas arepas. Ela se despede da gaivota. Carmela percebe a filha emocionada. A jovem confessa que teve uma vontade enorme de contar a Marcela que será tia do filho dela, mas logo se recompõe, dizendo que irá se arrumar para cantar no bar. Ivan conta ao aliado que brigou com a esposa, pois ela estava usando um DIU e não contou. Carlos questiona o motivo de ter um filho logo agora e salienta que se casaram há pouco tempo. O Valerro comenta que é uma longa história e conta que Sebastião irá ter um filho. O mafioso indaga se isso é uma competição e questiona o motivo de querer ter um filho primeiro. Ivan revela a cláusula que o pai colocou no testamento. Carlos Mário comenta que os ricos são muito esquisitos e salienta que, se ele trabalhar duro por 2 meses, ganhará muito mais do que isso. Ele enfatiza que irá ganhar mais do que os irmãos e o pai, e comenta que não há necessidade deles ficarem brigando entre si. Ivan fica em completo silêncio enquanto escuta cada palavra. O mafioso afirma que ele tem capacidade de ser melhor que todos eles e frisa que irá ajudá-lo. Bernardo conta ao psicólogo sobre a vez em que a mãe, após assistir a um filme, disse que ser gay era uma desgraça para a família. Ele comenta que a família é muito conservadora e conta que o pai sempre dizia para cada um ser mais criativo e original, mas afirma que a mãe chegava logo em seguida e acabava com tudo. Carmela ajuda Vicky arrumando algumas mesas. Seu Pedro diz que a mulher não precisa fazer isso e afirma que ela está lá para ser servida. A mais velha comenta sobre ter visto o filho dele no casamento de Ivan. O dono do bar revela que são amigos. A mulher afirma que é bom ele ter amizades com a alta sociedade. Pedro nega e comenta que seria melhor se ele tivesse amizade com Sebastião ou Otávio, pois não confia em Ivan. Ele revela sobre a última conversa que teve com Otávio e conta que achava o filho muito arrogante e ambicioso. Carlos Mário observa Ivan dançando e se lembra da vez que o pai contou a Otávio que estava precisando de dinheiro, e o Valerro emprestou. Ele recorda de quando pediu o pirulito a Ivan, e o rapaz disse para ele pedir para o pai comprar, pois não iria dividir com ele. Gaivota sugere ao seu Pedro comprar uma máquina de moer café para servir café fresco aos clientes, pois é uma delícia. O mais velho comenta que falaram isso a ele e afirma que amanhã mesmo irá comprar a máquina. As mulheres se animam. Vicky conta que pode ficar responsável pelo café e vai buscar o que preparou. Pedro comenta com Carmela e Teresa que Vicky é incrível e revela que ela é órfã. Ele frisa que qualquer coisa que fizer por ela será bem-vinda. Márcia liga para Wilson pedindo alguns ganchos para colocar a rede na casa nova. O capataz pede para falar com o patrão, pois esqueceu de contar algo a ele na ligação de mais cedo. A mulher fica confusa e comenta que o marido está viajando. Wilson percebe a burrada que fez e finge esquecimento. A morena finge acreditar e desliga a ligação. Gaivota conta ao mais velho que foi à fazenda do filho dele acompanhando o agrônomo. Ela pergunta se ele conhece Wilson. Pedro confirma e conta que ele é habilidoso como filho e pergunta o motivo. Teresa despista e diz que ele parecia familiar. Pedro comenta que é uma grande coincidência as duas perguntarem por Carlos Mário e Wilson. Ele questiona se há algum problema.
Carmela nega e diz que é apenas coincidência, pois viu ele no casamento e Gaivota na fazenda. Vicky chega com o café na mesa. Pedro experimenta e elogia a bebida. Marcela retorna a ligação do irmão e confessa que ainda não está pronta para falar sobre o relacionamento. Sebastião entende a situação e comenta que amanhã irá para Nova York com a mãe. A Valerro frisa que a estratégia da mãe é boa. O homem afirma que não é tão boa e conta que a mãe não está bem. Ele revela que Paula viu Bernardo no bar de Carlos e contou tudo para a mãe. Marcela frisa que irá matar a fofoqueira. Sebastião diz para ela não se preocupar, pois Bernardo conversou com a mãe e diz para a irmã passar na cidade, pois não será nada fácil para ele. Marcela confirma e diz que irá no final de semana. Ela não consegue se controlar e revela que Gaivota odeia ele e não quer saber dele. O homem pergunta o motivo de ela dizer isso. A mulher conta que acabou de falar com ela na cidade. Margarida aguarda Aurélio se arrumar. Ela recebe uma ligação do irmão e conta que soube notícias do filho dela. Margarida indaga se ele está bem. Wilson diz para eles se encontrarem amanhã. A mulher nega e conta que está indo para o bar de seu Pedro e sugere se encontrarem lá. Wilson acaba aceitando. Aurélio sai do dormitório arrumado. A mulher, animada para saber notícias do filho, sai rapidamente rumo à cidade. Sebastião afirma que não é novidade que Gaivota o odeia e conta que fez tudo o que pôde. Ele comenta que a mulher não quis ouvir uma palavra, mas ressalta que entende a mulher e conta que ela foi embora e nem quis vê-lo. Marcela conta que Salinas está com ela também na cidade. O Valerro fica sentido e diz que, por isso, ela não quis se despedir, pois eles já devem estar juntos. Ele afirma que Salinas sempre gostou dela. Marcela indaga se o irmão irá desistir mesmo da mulher. Sebastião frisa que não tem o que fazer, pois já fez tudo e diz que a decisão dela já deve estar tomada, depois de tudo o que aconteceu. Carlos organiza o bar e liga para Bernardo, mas a ligação cai na caixa postal. Ele manda mensagem dizendo que, se quiser, pode ir buscá-lo. Sebastião relembra a reação de Gaivota ao ver Leônidas em Nova York, além da conversa que teve com ele. Gaivota começa a cantar no bar. Pedro fica emocionado e confessa a Carmela que irá sentir muita falta delas. Ele questiona se elas irão embora por causa dos cretinos que mancharam a imagem dela. A mulher comenta que, em parte, mas conta que Gaivota conseguiu um emprego lá. O empresário afirma que a mulher precisa ter muito orgulho de Teresa. Carmela concorda com o rapaz. Pedro comenta que Gaivota sempre foi batalhadora desde pequena, diferente do filho, que sempre foi ambicioso. Ele muda de assunto e pergunta se elas irão aguentar o frio de Bogotá. Bernardo recebe a mensagem de Carlos e diz que está tarde e que amanhã eles conversam. Ele entra em casa e vai conversar com o irmão. Sebastião indaga se ele está bem. Bernardo conta que está aliviado, pois acabou de sair do psicólogo e comenta que quase foi morar com Carlos. Sebastião questiona se ele mudou de opinião. O Valerro conta que precisa de um tempo para se aceitar e diz que não sabia se queria morar com Carlos por vontade própria ou em forma de desculpa para fugir da mãe. Sebastião se levanta para pegar uma garrafa para eles beberem. Marcela prepara algumas comidas na fazenda enquanto chora. Lemarcos cozinha no restaurante em paralelo a Valerro. Ele manda mensagem para Marcela propondo uma conversa. A mulher revela que está na fazenda. A Valerro manda uma foto da comida para o ex-namorado e comenta que está precisando pensar bastante. Paixão de mulher. Lucrécia questiona o marido sobre quando terão que ir para a casa nova. Ivan conta que será nesta semana e mostra a chave da casa. A mulher fica surpresa e destaca que essa era uma decisão que deveriam tomar juntos, pois é o lugar onde irão morar. O homem afirma que ela irá gostar e diz que comprou pensando nela. Ele pede para arrumar as coisas e ir direto para lá hoje mesmo, pois vai comprar móveis novos. A loira fica surpresa e diz que isso custa muito dinheiro. O Valerro a tranquiliza, dizendo para ela se preocupar em arrumar a casa dos sonhos, enquanto ele cuida do dinheiro. Júlia entrega um suco de beterraba para o filho. Sebastião questiona o motivo de ela sempre tomar decisões sem perguntar a ele. A mulher diz para ele não se chatear e afirma que ele pode agir e pensar como quiser. Ela diz que já tem idade suficiente para decidir cuidar do neto. Lúcia escuta toda a conversa. O homem enfatiza que essa não é uma decisão qualquer. A matriarca concorda e diz que é uma decisão que afeta ela e toda a família. Ela ressalta que, se ele não quiser morar com a Lúcia, ela a abrigará em sua casa. Sebastião diz para ela fazer o que quiser, pois a casa é dela.
Júlia afirma que não quer pressioná-lo e esclarece que quer apenas cuidar de Lúcia e do bebê. Ela diz para ele não ficar chateado, mas sim agradecido e feliz. O Valerro nega e afirma que tem todo o direito de ficar bravo. Ele enfatiza que já conversou com Lúcia, esclareceu tudo e salienta que ama outra mulher. Júlia rebate, dizendo que o filho não sabe o que é o amor por um filho e afirma que é o maior sentimento do mundo. Ela destaca que os pais são capazes de fazer de tudo pelo filho e diz que espera que ele vá morar com elas na casa dela. Sebastião pede para ela parar e pensar, pois as coisas são diferentes entre ele e Lúcia. Júlia ressalta que a loira não tem mãe e quase não tem pai, e diz que eles são a única família que ela tem. Ela afirma que não pode deixá-la sozinha, sabendo que está com uma gravidez de risco, e diz que a única coisa que quer é ver o neto nascer e crescer. Leônidas sugere que Gaivota use o plano de saúde para marcar uma consulta com o médico devido ao bebê. Carmela diz que vai marcar mesmo. Gaivota concorda e comenta que vai aprender a cozinhar também para ajudar na casa. Carmela comenta que o agrônomo pode ter uma namorada e que ela pode ficar chateada com a presença delas. Leônidas conta que ela é cidadã americana. A mais velha fica surpresa e diz que existem amores que realmente não são para acontecer. O homem, sem graça, concorda e comenta que quase fez o mesmo que Gaivota, indo para Nova York. Ele relata que, felizmente, entre o amor de lá e o amor pelo país, escolheu ficar no país. Gaivota enfatiza que ele foi mais inteligente que ela. Lemarcus vai até o bar de Pedro. Vicky pergunta se ele ouviu o que ela disse e resolveu fugir da fazenda. O homem pede uma cachaça. A garçonete brinca perguntando se a namorada dele está na mala. O cozinheiro afirma que a namorada não quer mais saber dele. A mulher pergunta como ele vai curar a dor. Lemarcus diz que com canela e tangerina. Vicky observa que os valejos se tornaram especialistas em partir corações. Ela avisa que vai buscar a bebida. Lemarcus começa a chorar. Marcela liga para o amado. Vicky chega à mesa dele com a bebida e comenta que ele parece que ainda está namorando, pois Marcela está ligando. Lemarcus finge que não está vendo e diz que ela está apenas com a consciência pesada. Ele comenta que ela começou um projeto sozinha que era o sonho deles. A garçonete questiona o motivo disso ser um problema. O homem afirma que ele é o problema, pois sempre faz besteiras e comete erros. Ele destaca que, se Marcela ficar com ele, nem Júlia nem Ivão o aceitarão. A garçonete comenta que é muito drama o que ele está vivendo e diz que parece um reality show, com tanta gente dando pitaco na vida dele. Marcela vai atrás de Aurélio e pede para ele levá-la até a cidade para procurar Lemarcus. Gaivota oferece uma bebida para eles. Carmela comenta que ninguém faz água saborizada melhor que Gaivota e avisa que vai subir para desarrumar a mala. Ela agradece mais uma vez ao agrônomo por recebê-las na casa dele. Gaivota comenta com um amigo que havia esquecido sobre a namorada dele e pergunta para onde ela tinha ido. Leônidas conta que ela foi para Nova York. A mulher observa que ele fala com alegria nos olhos e pergunta se ele a encontrou lá quando foi. O homem conta que tomou um café com ela, mas esclarece que não está brilhando por isso, pois ela é apenas uma amiga, já está em um relacionamento e com uma vida nova. Ele complementa dizendo que, se seus olhos estão brilhando, é por causa deles dois que irão começar um projeto juntos. Gaivota comenta animada sobre o projeto. Lemarcus, bêbado, afirma que precisa fazer alguma coisa. Vicky nega e diz que ele já fez o que tinha de fazer. O homem destaca que o problema é que ele não sabe o que fazer sem a rainha, pois não há ninguém mais linda que a gordinha dele e diz que, sem ela, não é ninguém. A garçonete comenta que tinha umas ideias, mas diz para deixar para lá e sugere que ele procure logo um lugar para dormir. Ela pergunta se ele quer que ela arrume um quarto no hotel. Lemarcus confirma, mas diz que vai esperar para ver o que fazer e afirma que vai ligar agora mesmo para ela. Vicky nega e retira o celular de perto dele. Ela afirma que ele precisa se valorizar e confessa que está feliz por ele estar lá no bar sozinho. A mulher observa que Marcela o ama muito, pois, se fosse ela, não o deixaria sair de casa sozinho e tentaria arrumar as coisas. Ela diz para ele levantar e dançar um pouco com ela. O homem tenta negar, para poder ligar para a amada, e diz que vai cantar para que todos saibam o que ele sente por Marcela. Vicky diz para ele fazer isso depois de dançar e o puxa para ficar coladinho. Aurélio chega à cidade com Marcela. Os dois se separam para procurar o rapaz. Aurélio vai até o despachante do ônibus e Marcela vai até o bar de Pedro. Lemarcus desabafa, contando que pensava que Marcela seria a alma gêmea dele e diz que espera poder vê-la logo. Vicky concorda, mas comenta que pode aparecer alguém melhor. O homem diz que acha difícil, mas fala que seria uma boa.
Marcela chega ao bar de Pedro e flagra os dois dançando agarradinhos. Ela começa a chorar. Aurélio encontra-a e pergunta se ela encontrou o rapaz. A mulher afirma que já viu o que tinha de ver e diz para ele ir embora. Sebastião relembra a conversa com Diana ao ver a caixa do celular que ia dar de presente para a gaivota. Irritado, ele joga a caixa no lixo. Pablo Emílio liga para Valerro, avisando sobre exportação que fará no final de semana e diz para ele assinar o documento. Sebastião tenta adiar a assinatura para quando voltar, mas acaba sendo pressionado a assinar logo. Ele avisa que irá ler o documento antes de assinar. Ivan questiona a esposa se ela está chateada. Lucrécia nega e diz que ele provavelmente não pensou nela na hora de comprar a casa, pois não pensou no trabalho dela, nos pais ou até mesmo nas amigas. O Valerro comenta que comprou um casarão incrível num lugar luxuoso e ela se preocupa com a distância. Ele destaca que é só pegar um carro. A mulher afirma que não é a distância e enfatiza que sempre tomaram essas decisões juntos. Ivan pede para ela relaxar mais e ficar tranquila. Lucrécia pergunta se seria feito como a Márcia e o Valerro fica tenso. Ela esclarece que a morena não se preocupa com nada além do dinheiro do marido e pergunta se ele gostaria que ela fosse assim. Ivan nega. Lucrécia fala para ele parar de rotular o casamento com frases como comprei isso e diz que não se importa com dinheiro. Ela afirma que realmente se importa com ele. O Valerro sugere que ele pare de ajudar Márcia a arrumar a casa. A loira nega e confessa que gostou da mulher, mas afirma que só não gosta de Carlos Mário e destaca que não entende de onde vem o dinheiro dele. Ivan defende o amigo, dizendo que sabe investir o dinheiro. Lucrécia nega e afirma que ele é mais um cheque sem fundo. Júlia e Lúcia arrumam algumas malas com roupas de bebê. Sebastião chega em casa e cumprimenta-as. Ele vê muitas roupas de bebê no local. Júlia confessa que encomendou um bercinho na Teresita del Cairo. O Valerro agradece a mãe e diz que não há problema. A mais velha comenta que Otávio ficaria doidinho quando soubesse que seria avô. O Valerro concorda e salienta que o pai adorava crianças. Júlia destaca que terão que cuidar do bebê e conta que provavelmente ele colocaria um chapéu nele e o levaria para o cafezal. Sebastião ri. A matriarca sugere fazer um chá de bebê quando chegarem à Colômbia. Leônidas mostra à gaivota o local de trabalho para ela. A mulher diz para ele pensar mais em si mesmo e afirma que não quer ser um fardo para ele. O homem nega e diz que está pensando no dinheiro também. Ele comenta que futuramente irão precisar de um sócio para esses projetos. Gaivota comenta que ele é mais animado para fazer essas coisas. O agrônomo esclarece que isso significa que são uma equipe e fala sobre os livros que tem e outras coisas que possam ajudá-la. Lúcia pergunta ao ex se ele está chateado com a volta dela para a Colômbia. O Valerro nega e diz que isso o fará ficar mais próximo do filho. A mulher pergunta por que ele está assim e questiona se é porque Júlia a convidou para morar com ela. Sebastião nega, mas pergunta se ela não acha estranho morar na casa da mãe, mesmo já tendo esclarecido entre os dois. A loira confirma, mas ressalta que a ideia foi de Júlia e diz que, se ele quiser, pode cancelar para outro dia. O Valerro nega e diz que só falou isso porque poderia chamar uma enfermeira. Lúcia comenta que pode ficar sozinha e confessa que precisa de um pouco de carinho e atenção. Ela destaca que Júlia está tão feliz com a chegada do neto que fica feliz em saber que ela quer cuidar dela também. O Valerro concorda e diz que acha isso muito bom. A loira lamenta que a chegada do bebê tenha mudado os planos de vida dele e avisa que vai ver o que Júlia está precisando. Ivan chega na nova casa e mostra para a esposa. Lucrécia fica fascinada com a casa e questiona se não estão ficando parecidos com Márcia e Carlos Mário. O Valerro nega e diz para ela não estragar o momento com ideias tão bobas. Ele ressalta que o dinheiro serve para ser gasto. A loira salienta que é preciso ter reservas. Ivan conta que tem reservas e afirma que isso já é um bom começo. Lucrécia pergunta se ele acha que irá resolver os problemas deles comprando a casa. O homem questiona por que ela torna as coisas fáceis em difíceis. A mulher pergunta por que ele acha que, quando ela está falando, quer brigar. Ivan afirma que está tentando resolver os problemas deles com isso. A loira questiona, irônica, se será comprando a casa que vai resolver os problemas. O Valerro nega e diz que quer começar de novo, sem tantos problemas. Leônidas mostra a Carmela a máquina de costura da avó e diz que será dela para se distrair um pouco. A mais velha fica contente e agradece pelo presente. O agrônomo comenta que ela pode arrumar alguns trabalhos pelo bairro. Gaivota concorda e diz que, assim, os três terão trabalho e não ficarão entediados. Vicky entrega um remédio para Lemarcus curar a ressaca. O cozinheiro afirma que nunca mais vai beber.
Ele agradece a ela por ter cuidado dele. A garçonete afirma que fez isso por muito amor e diz que não entende o motivo dele não lutar pela namorada, pois ela é a mulher perfeita. Lemarcus afirma que, infelizmente, não é perfeito e diz que não tem jeito. Vicky responde que ele não deve dizer isso e diz que, quando ele voltar, não deve esquecer que tem uma amiga ali. O homem se despede dela. Paula conversa com o irmão pelo telefone. Ela avisa animada ao noivo que o apartamento de Ivan será deles. Martim pede ajuda dela para falar com Ivan e fazê-lo investir em alguns fundos. Ele sugere que ela também o recomende para as amigas. Carmela comenta com a filha que estava pensando em ir ao médico com ela, mas tem medo de se perder na cidade e sugere que Leônidas vá e depois compre as coisas para o escritório. Gaivota concorda, mas fica um pouco receosa. Salinas sai do local para pegar algumas coisas. Teresa confessa à mãe que está sentindo uma angústia e felicidade ao mesmo tempo pelo que está por vir. A mais velha enfatiza para ela não ficar assim por causa do bebê e afirma que estão juntas para recebê-lo com muito amor. Ela salienta que agora Deus colocou Salinas na vida delas. Gaivota comenta que isso a preocupa mais, pois ficará devendo a alma e a vida inteira a ele. Lemarcus fala com o patrão, dizendo que precisa de muito dinheiro para montar um restaurante e que somente Marcela e sua família podem ajudá-lo. Carlos afirma que, se ele continuar se esforçando, logo conseguirá o próprio restaurante. O cozinheiro afirma que dói muito estar sem sua gordinha. Bernardo chega ao local. Ele comenta que parece que os valejos continuam estragando tudo e revela que está indo a um psicólogo. Carlos afirma que é bom e diz que há psicólogos muito bons. Bernardo conta que, enquanto não souber o que quer da vida, é difícil prometer algo a ele. O empresário não demonstra surpresa e agradece. O Valerro questiona se ele não vai falar nada. Carlos nega e afirma que ele já sabe. Júlia chega com Lúcia em casa. Paula cumprimenta a loira e afirma que elas cuidarão bem dela. Martim chega e cumprimenta as duas. Sebastião chega e pergunta onde Lúcia ficará. Paula diz que Margot já separou o quarto que era de Ivan para ela. Sebastião se retira, indo direto para o quarto. Lúcia pede à matriarca dos valejos para não forçar a barra com Sebastião. Gaivota vai para a primeira consulta. O médico afirma que ela está bem e diz que fará uma série de exames. Lúcia comenta que fica feliz que ele ficou e diz que não sabe como agradecer pelo que Júlia está fazendo. Sebastião afirma que ela está fazendo isso porque a ama e porque está feliz com a chegada de um neto. A loira destaca que, se a mãe estivesse viva, estaria igual a Júlia. O Valerro concorda. A mulher afirma que não quer forçar nada, mas mantém a esperança de que o filho tenha mãe e pai juntos. Ela frisa que, enquanto ele estiver na casa, a porta do quarto permanecerá destrancada. Gaivota volta do médico contente e conta à mãe que tudo deu certo, precisando apenas fazer alguns exames. Leônidas destaca que Teresa precisa ganhar mais peso e seguir as ordens médicas. Ele recebe uma ligação e vai atender. Gaivota confessa à mãe que Salinas foi muito atencioso com ela, mas afirma que ainda gostaria que Sebastião estivesse com ela para poder abraçá-lo. Ela começa a chorar. Carlos Mário chega em casa e elogia a decoração. Márcia pergunta onde ele andava e diz que falou com Wilson, que não sabia que ele estava viajando. O mafioso afirma que o funcionário é esquecido. A mulher destaca que percebeu que ele está viajando demais e, quando volta, sempre se enrola. Carlos Mário fica indignado e diz que não fez nada. Ele entrega o celular caso ela queira olhar. Márcia afirma que ele pode fazer o que quiser, mas frisa que quer saber o que ele anda fazendo. O mafioso ressalta que, no dia em que souber que ela está com outro homem, irá sumir com os dois. A morena diz para ele não ameaçá-la, pois, no dia em que cansar da cara dele, vai dizer isso. Ela se retira. Carlos Mário fica aliviado por ela não olhar o celular. Lucrécia diz ao marido que não entende a graça dele aprender a pilotar um avião agora. Ivan destaca que só está querendo fazer algumas coisas que gosta. A loira confessa que está feliz por ainda não terem filhos. O Valerro relata que, quando era jovem, nunca podia se divertir com os amigos, pois precisava trabalhar com café, sempre com o pai ao lado. Ele diz que nunca teve um final de semana em que não teve que ir para a empresa pagar os funcionários. Ele conta que, no final de tudo, quase foi trocado por Sebastião, mesmo se dedicando à empresa. Pablo Emílio entrega os documentos para Sebastião assinar. O Valerro afirma que não vai assinar nada até ver o café de Carlos Mário e diz para marcar um horário para ir à fazenda dele. Paixão de mulher.
Pablo Emílio diz que eles estão com muito trabalho acumulado e ressalta que seria melhor deixar a visita para outro dia. O Valerro afirma para ele ir se acostumando, pois não pretende repetir as coisas mais de 2 vezes. Pablo Emílio sai da sala e liga para o Carlos Mário contando o que aconteceu. Ele destaca que o laranja irá causar problemas e foi uma péssima ideia trazê-lo. O mafioso diz para marcar um dia para apresentar a fazenda bem bonita de café e afirma que irá resolver isso. Leônidas chega com umas madeiras em casa. Gaivota pergunta o que ele vai fazer com elas. O agrônomo conta que fez um curso de carpinteiro e diz que irá fazer um berço. A mulher confessa que fica sem graça com ele ajudando em tudo. Salinas enfatiza que não há problemas e diz que se importa com tudo o que acontece com ela. Ele afirma que ao filho dela não irá faltar nada. Gaivota questiona se ele está esperando alguma coisa dela. Leônidas nega e pede para dar tempo ao tempo e ver como as coisas ficam. Lucrécia mostra o apartamento para a cunhada e diz que tem alguns móveis que irá deixar. Ela pergunta se eles pretendem alugar ou comprar. Martim comenta que precisa ver uma conta no exterior e alguns documentos para residência no país, por isso prefere alugar. Paula sugere falar com o irmão para descontar parte do aluguel na compra do apartamento. Martim gosta da ideia e pergunta se o lugar onde eles irão morar é longe. Lucrécia confirma e conta que é muito longe, pois fica perto de uma escola de aviação. Martim fica reparando na Lucrécia. Lúcia arruma a cama na expectativa da chegada do Valerro. Marcela diz ao irmão que meteram ele numa furada e que ele não irá sair dessa. Bernardo confessa que não sabe o que dizer, mas ressalta que um filho irá trazer uma nova perspectiva de vida. A mulher enfatiza que não está falando do bebê, e sim da Lúcia e da mãe, pois irão querer mandá-lo direto para uma igreja. Sebastião questiona se ela quer que ele saia correndo de casa. Marcela confirma e recomenda que faça isso o mais rápido possível. Bernardo afirma que a mãe o mataria. Sebastião enfatiza que irá amar o bebê pelo resto da vida, mas observa que não entende o motivo de se casar com uma mulher que não ama. Marcela pergunta quando Bernardo irá perceber que a mãe sempre ficará brava quando eles desobedecerem a ela e afirma que ela sempre faz o que quer. Sebastião ressalta que o bebê é responsabilidade dele e confessa que jamais se perdoaria se acontecesse algo com a Lúcia. Aurélio relembra a conversa que teve com a Margarida sobre os dois ficarem juntos. Maracuxa chega e pergunta se ele está pensando na Margarida. Ela comenta que sempre liga para a amiga, mas sempre cai na caixa postal. O capataz confessa que acha estranho ela ter ficado em silêncio mesmo sabendo de toda a verdade. A mulher comenta que é difícil falar com uma pessoa cabeça dura como a Margarida. Aurélio destaca que ela errou em acobertar o irmão, mesmo sabendo que ele estava errado. Maracuxa rebate dizendo que não se escolhe família e que não pode julgar a Margarida por isso. Ela observa que ele não faz ideia das coisas que as mulheres se sacrificam e diz que quando elas se calam é porque é necessário. A mulher enfatiza que ele nunca irá encontrar a mulher perfeita. Lúcia conta à amiga que é humilhante estar na casa da Júlia com todos com dó dela, mas ressalta que a gravidez é de risco e prefere 1000 vezes estar lá do que em Nova York sozinha. Lucrécia destaca que o que ela precisava era de companhia. Lúcia concorda e afirma que tem a Júlia ao lado dela. Ela pontua que só precisa que o Sebastião ame mais o bebê para estar junto com ela. Lucrécia observa que quando o bebê nascer, o comportamento do Valerro irá melhorar. Lúcia torce para que isso aconteça, porém afirma que o homem ainda não está com ela, pois ainda deve conversar com a acolhedora. Lucrécia fica surpresa e conta que o marido tinha dito que a gaivota não quer ver o Sebastião nem pintado de ouro. Ivan diz à mãe para esperar e ver o que vai acontecer entre a Lúcia e o Sebastião, pois dar dinheiro só porque terão um filho é um erro. Júlia questiona o motivo de ele querer ver o mal em todo mundo. O homem diz para a mãe desconfiar e usar a lógica para entender. A matriarca discorda e ressalta que a Lúcia sempre gostou do Sebastião. Ivan observa que o irmão não ama a mulher e diz que ela está perdendo tempo achando que os dois irão se casar. Júlia afirma que tem certeza de que eles irão se casar. O homem diz para a mãe esperar o casamento antes de dar os 25%. A mulher acaba concordando, mas logo começa a reclamar das roupas dele. Ivan destaca que cansou de usar terno. Leônidas conta a Teresa que a Maracuxa mandou uma encomenda para ela e muitos beijos. Ele avisa que ela disse que logo irá visitá-la em Bogotá. Gaivota confessa que a amiga faz muita falta. Salinas revela à mulher que descobriu com alguns trabalhadores que a própria Júlia Valerro pediu para os fazendeiros da região não contratarem elas. A jovem afirma que não fica surpresa e destaca que eles queriam expulsá-las da fazenda a qualquer custo. O agrônomo observa que não entende o motivo de os valejos precisarem do Wilson.
Gaivota explica que o Ivan é amigo do Carlos Mário e pediu um favor. Ela comenta que só não sabe se a Márcia sabe de tudo isso. Leônidas diz para a mulher ficar atenta com o Carlos Mário, pois ele anda metido em negócios escusos. Gaivota fica curiosa para saber o que ele faz. Salinas confessa que não sabe bem, mas dizem que ele lava dinheiro. Ivan avisa ao irmão que marcou uma visita à fazenda do Carlos Mário. Sebastião diz que parece bom e fala que depois da visita eles precisam se reunir para decidir o que fazer com ele. Ivan pergunta se o irmão está tão desconfiado assim. Sebastião confirma e observa que o pai nunca negociou com ele. O mais velho afirma que falta muito para ele chegar perto do pai deles. Ele se retira e vai para o escritório. Ivan toma um comprimido junto com o uísque. Leônidas conta para Gaivota que aprovaram 2 projetos e 2 reuniões com eles dois. Gaivota fica animada e abraça o amigo. Ela parabeniza e diz que fica um pouco envergonhada de acompanhá-lo, pois logo irá aparecer a barriga e não quer que ninguém saiba da gravidez. Salinas a tranquiliza e diz para ela ir no ritmo dela. Ele observa que na semana que vem tem o curso online dela e afirma que ela irá aprender muito para ajudá-lo. Teresa agradece bastante ao amigo. Sebastião visita a plantação de café do Carlos Mário. Wilson mostra o local para o Valerro. Ivan pergunta ao parceiro se ele comprou as terras. O mafioso conta que alugou. O Valerro começa a ficar preocupado. Sebastião encontra o lugar onde ficou com a gaivota e relembra o momento. Aurélio conta ao patrão que está com as sementes que ele pediu para guardar e pergunta se ele vai precisar. O Valerro confirma e conta que um dia irá dar para a gaivota. Leônidas e Gaivota conversam sobre algumas coisas de trabalho. Lúcia vai a uma consulta médica com Sebastião. Carmela começa a fazer vestidos sob encomenda. Aurélio e Maracuxa se aproximam um pouco mais. Lucrécia fica triste por não conseguir engravidar. Gaivota revela a Leônidas que terá um menino. Sebastião vai até o ultrassom com Lúcia para descobrir o sexo do filho. A médica revela que será uma menina. Paula e o noivo ficam animados por já terem um apartamento. Ela destaca que só falta a data do casamento. Bernardo chora no psicólogo e afirma que o maior medo é o que a mãe irá pensar dele. Sebastião assina os documentos que Pablo Emílio pediu. Ivan e Carlos Mário organizam a produção de alguns grãos de café. Marcela apresenta o projeto do restaurante para os irmãos e a mãe. Ela afirma que, além do restaurante, poderia se tornar um hotel. Leônidas entrega a Carmela um objeto para ela utilizar na costura para poder enxergar a agulha. A mais velha agradece animada. Martim faz algumas apostas. Gaivota flagra o agrônomo assistindo a um vídeo de como trocar um bebê. Ela entra no local comentando sobre o berço e diz que ficou lindo. Sebastião chega com roupas para a filha Sofia. Ele mostra a Lúcia a pulseira que comprou. A loira agradece e pede para ele ficar com ela essa noite. O Valerro dá um beijo na testa dela e sai do local. A mulher começa a chorar. Carlos Mário, Pablo e Ivan se reúnem para dividir o dinheiro. Sebastião tenta ligar para Aura e resolve mandar mensagem para a mulher. Bernardo tenta ir ao bar do Carlos, mas desiste. Maracuxa pergunta curiosa ao agrônomo o sexo do bebê da amiga. Leônidas revela que é um menino. A mulher fica contente com a notícia. Ivan entrega o pagamento extra da Margot. A funcionária agradece o patrão. Ivan inicia a votação do projeto da Marcela. Sebastião e Bernardo votam com a irmã a favor do projeto. Paula, Ivan e Júlia votam contra. Marcela fica decepcionada com o resultado. Aurélio observa Maracuxa. Ele se aproxima dela e diz que quer continuar se encontrando com ela. Os dois se beijam. Sebastião faz alguns exercícios com Lúcia. Gaivota prepara a bolsa e fica observando o quarto do filho. Lúcia conta ao pai que já está quase tudo pronto e revela que Júlia comprou tudo para Sofia. Eduardo questiona quando irão pagar os 25%. A mulher pergunta se o pai só tem isso para perguntar e diz que provavelmente vai ter que esperar a Sofia nascer. O homem pergunta quando seria isso. Lúcia destaca que em 2 meses e diz para ele fazer as contas. Eduardo nega e fala para ela tentar arrumar dinheiro com Sebastião. A mulher afirma que não pode, pois não é esposa e muito menos dorme com ele. O homem indaga o motivo de ela ter ido e diz que só depende dela para que ele não seja preso. Lúcia enfatiza para ele arrumar outra pessoa para ajudá-lo e diz que finalmente encontrou uma família. Ela afirma que ele só sabe trazer problemas para ela. Maracuxa vai até a casa de Leônidas em Bogotá. Carmela recebe a amiga animada. Ela chama a filha para ver quem chegou.
Gaivota desce as escadas. A venezuelana fica feliz ao ver a amiga com a barriga grande e diz que já está perto de nascer. A mais velha concorda e conta que, desde ontem, a filha passa mal. Gaivota torce para que o filho não nasça hoje, pois Leônidas está longe. Ela começa a sentir algumas dores. Carmela fica preocupada e pergunta se não é melhor ir a uma clínica. Teresa nega. Começa a chover na cidade. Gaivota pergunta o que a amiga veio fazer em Bogotá. Maracuxa conta que veio para pegar licença para vender arepas e esclarece que, como não é do país, eles estão pedindo. Teresa indaga se estão dificultando muito. A venezuelana confirma e conta que quase impediram de vender arepas. Carmela pergunta à filha se ela tem certeza que não quer ir ao médico. A jovem confirma. Maracuxa comenta que o pessoal mandou presentes para ela e entrega as coisas que mandaram. Carmela vai para a cozinha preparar um café para a amiga. Sebastião conta ao irmão que irá chamar Bernardo para assessorar eles na venda do café especial. Ivan diz que não tem interesse em chamá-lo para esse negócio. Sebastião afirma que a vida pessoal de Bernardo não incomoda em nada e diz que já está decidido. Ele revela que o irmão e Marcela virão. Ivan questiona se é um complô. O homem nega e observa que quer apenas estar cercado por profissionais confiáveis. Ivan indaga se ele tem algum problema contra ele. Sebastião nega, mas salienta que não entende o que incomoda tanto o fato de Bernardo vir trabalhar com ele. Ivan diz que chamou Bernardo para trabalhar na empresa, mas ele não quis e destaca que o irmão faz tudo o que ele pede. Sebastião ressalta que provavelmente não era o melhor momento. Ivan afirma que vai ficar de olho em tudo o que ele fizer. Bernardo chega ao local e cumprimenta os dois. Gaivota confessa à amiga que ultimamente se sente muito emotiva. Maracuxa destaca que é normal e ressalta que ela ainda está com o coração partido. Ela pergunta se a amiga está se sentindo bem. Teresa confirma e conta que a mãe está sempre por perto ajudando. Ela afirma que será eternamente grata a Leônidas, pois ele tem feito bastante coisa por ela ultimamente. Maracuxa pergunta sobre o trabalho. Gaivota conta animada sobre o curso e as coisas que tem feito. A venezuelana questiona se ela falou com Sebastião. A mulher nega, mas confessa que pensa nele o tempo todo e afirma que não consegue tirá-lo do coração. Lúcia agradece à matriarca dos Valejos pelos presentes e pelo carrinho de bebê. Ela comenta que será perfeito para andar em Nova York pelo Central Park. Júlia indaga se ela irá voltar e afirma que nem teria dado nada se soubesse disso. Lúcia afirma que é normal ela ir embora quando a filha nascer e destaca que abusou demais dos cuidados dela. Júlia nega e salienta que ela encheu a casa de alegria e não há lugar melhor do que ela para cuidar da Sofia. A loira concorda, mas ressalta que precisa se acostumar a viver sozinha com a menina, por causa do Sebastião. Júlia afirma que o filho está mudando e parece mais preocupado com elas. Lúcia concorda, mas comenta que ele não disse que formaria uma família com ela. Gaivota pergunta pela Margarida. Maracuxa conta que nunca mais teve notícias dela desde que foi embora. Ela revela que ligou e mandou diversas mensagens, mas parece que ela foi dragada pela terra. Carmela torce para que ela esteja bem e pergunta se Aurélio está bem. Maracuxa nega e diz que está normal. Gaivota destaca que com certeza ele deve estar bravo com ela por causa do Wilson. A mulher fala que um pouco, mas revela que está ficando com Aurélio. Teresa comenta que essa possibilidade sempre existiu. Maracuxa nega e afirma que se afastou dele depois que ele estava com a Margarida. Ela explica que aconteceu depois que ela sumiu e conta que estava perto de Aurélio, e acabou rolando, mas se questiona se fez algo de errado. Carmela nega e afirma que ela é uma boa moça, e diz que os dois devem estar felizes por estarem tranquilos. Maracuxa concorda e conta que Aurélio é maravilhoso. Ela afirma que ele se comporta como um pai para José Gregório. Gaivota afirma que fica muito feliz por ela, pois agora ela tem uma nova família. Bernardo explica aos irmãos sobre a campanha do café especial e apresenta o site da Café Elite para vendas nacionais e internacionais. Sebastião gosta do site e observa que o anterior estava ultrapassado. Bernardo afirma que precisam começar com tudo, com boas estratégias, para não ficar para trás. Sebastião observa que isso é bom, pois significa que eles produzem um café melhor a cada dia no país. Ivan coloca empecilhos e afirma que não há produtividade suficiente. Sebastião tranquiliza e diz que já conversou com Aurélio. Ele conta que o capataz aumentou a produção. Júlia liga para o filho para que ele vá à consulta com Lúcia. Sebastião avisa que não tem muito tempo para pegá-la em casa por causa do trabalho, mas afirma que irá ligar para ela. Maracuxa conta que Marcela andou preparando as comidas na fazenda.
Gaivota indaga se ela ainda está na fazenda. A mulher nega e diz que deve estar em Bogotá já. Ela conta que o sonho dela era montar o restaurante na fazenda, mas Ivan e Júlia foram contra. Gaivota sente uma pontada. Carmela pergunta à filha se não é melhor ir ao médico, mas a mulher nega. Leônidas liga para a amiga e pergunta como está. Teresa conta que está sentindo umas dores. O homem afirma que está indo agora mesmo para casa. A mulher nega e diz que não precisa sair correndo. Ela explica que essas são as contrações falsas. O agrônomo pede para que ela marque os tempos entre as contrações. Gaivota promete. Salinas enfatiza que assim que terminar, irá correndo para casa. Carmela questiona a filha se não é melhor ir ao hospital. Teresa nega e afirma que as dores não estão seguidas. Maracuxa comenta que se apaixonaria fácil por um homem assim. Gaivota observa que ele é especial demais. A mulher salienta que nem todos os amores são iguais e conta que não sente por Aurélio o mesmo que sentia pelo marido. Carmela concorda. Sebastião indaga o motivo de Lúcia não ter dito que tinha consulta. A mulher afirma que não queria preocupar e diz que Júlia deve ter ficado nervosa quando ela disse que ia voltar para Nova York quando Sofia nascesse. Ela destaca que se sente muito bem em Bogotá, mas precisa começar uma vida nova com a filha. Sebastião confirma, mas ressalta que pensava que ela ficaria na Colômbia depois que Sofia nascesse. A loira afirma que a vida inteira dela está em Nova York e diz que irá precisar da ajuda dele para que Júlia não fique com o coração partido. Ela confessa que ainda tinha esperança de que eles iriam ficar juntos e diz que por isso não irá ficar na Colômbia. Gaivota começa a sentir fortes dores. Maracuxa afirma que ela está entrando em trabalho de parto. Paixão de mulher. Leônidas tenta pegar um táxi para ir para casa. Carmela tenta arrumar uma forma de ir para o hospital. Maracuxa tenta chamar um táxi. A médica comenta com Valerro que a Sofia está enrolada no cordão umbilical e diz que o melhor a se fazer é uma cesárea para não ocasionar graves problemas. Carmela não consegue falar com o agrônomo. Maracuxa não consegue um táxi. Gaivota chora de dor. A mais velha tenta ir de ônibus, mas a filha não consegue andar direito. Ela avisa que irá tentar achar um médico. A bolsa da Gaivota estoura. Maracuxa afirma que o bebê irá nascer e conta que poderá fazer o procedimento, pois já fez com uma prima. Bernardo vai até o bar do Carlos. Paula leva a cunhada para ver os últimos detalhes do apartamento. Martim afirma que o local está ótimo e não precisa mudar. Paula vai até a cozinha e deixa os dois a sós. A loira enfatiza que há coisas que podem melhorar o ambiente. O homem observa que, do ponto de vista dele, está ótimo. Lucrécia brinca dizendo que as mulheres são mais observadoras e detalhistas que os homens. Martim elogia o sorriso dela. A loira destaca que fica feliz pela cunhada estar com um homem como ele e afirma que pretende ser cliente dele também nos investimentos. Gaivota entra em trabalho de parto. Carmela vai buscar alguns lençóis e toalhas quentes. Maracuxa tenta acalmar a amiga. Lúcia é levada para o centro de cirurgia. Maracuxa fala para a amiga respirar e empurrar. Lemarcos prepara lula empanada para o Bernardo e diz que espera que ele goste. O Valerro afirma que nunca comeu, mas parece ser delicioso. O cozinheiro pergunta como está a família. Bernardo diz que está bem e questiona o motivo da pergunta. Carlos salienta que faz tempo que o funcionário não vê a Marcela. O Valerro comenta que a irmã não fala dele. Lemarcos conta que, desde que brigou com a gordinha na fazenda, nunca mais se viram. Bernardo lamenta e começa a sentir um cheiro de queimado. O cozinheiro se lembra do fogo e corre para a cozinha. Carlos comenta que tem pena do funcionário, pois parece que ele está sem um lado por amor. Bernardo conta que a irmã está igual e afirma que é triste ver duas pessoas que se amam separadas. O empresário concorda e diz que é muito ruim quando as pessoas ficam no que não está dando certo, ao invés de focar no que pode mudar. O Valerro concorda e pergunta como estão as coisas. Carlos conta que tem dias bons e outros ruins. Ele questiona sobre a terapia. Bernardo confirma, mas conta que ainda não achou nenhuma resposta. O empresário observa que nada na vida tem 100% de certeza. O Valerro concorda e revela que se inscreveu num retiro espiritual. Ele confessa que o que está chamando a atenção dele é sair do país. Lucrécia tenta ligar para o marido para vir buscá-la. Martim fala para ela ficar para o jantar, pois está chovendo demais, e diz que depois podem levá-la para casa. A mulher comenta que é muito longe a casa dela, mas diz que eles podem levá-la para a casa dos pais.
O homem conta que irá preparar um jantar e tomar um vinho com ela, enquanto esperam o Ivan chegar. Ele se retira da cozinha. Lucrécia afirma que irá matar o irmão dela por ter esquecido dela. Júlia fica ansiosa por notícias da neta. Marcela tranquiliza o irmão dizendo que irá ficar tudo bem e diz que irá buscar algo para ele e para a mãe. A matriarca afirma que fica tranquila que isso aconteceu na Colômbia e diz que estaria preocupada se acontecesse isso em Nova York. Maracuxa afirma que já está vendo a cabecinha e diz para ela empurrar mais. Gaivota destaca que não consegue. Ela começa a empurrar mais ainda. O bebê finalmente nasce. Leônidas chega em casa e escuta os choros de bebê. A médica anuncia aos valejos que a Lúcia e o bebê estão bem. Sebastião pergunta se pode ir ver a filha. A médica nega e diz que o bebê está muito frágil, pois os pulmões não se desenvolveram bem. Ela avisa que ela terá que passar mais um tempo na incubadora. Sebastião fica preocupado. Marcela acalma o irmão. Leônidas indaga o motivo delas não terem ido a uma clínica. Carmela afirma que não teve tempo de nada. Gaivota apresenta o Fernando ao amigo. O homem elogia o bebê e pergunta pelo médico. Teresa revela que foi a Maracuxa. O agrônomo observa que eles deveriam ir ao hospital. Gaivota afirma que não vai conseguir sair de lá. Leônidas observa que eles arrumam um jeito, mas é importante que ela e o bebê vão ao médico. Ele se retira do quarto, contente com o nascimento do bebê. Martim conta a Lucrécia que a Paula investiu no factoring. A Valerro confirma e comenta que recuperou o investimento rapidinho. O homem ressalta que ela deveria investir em empresas em crescimento. Paula confirma, mas salienta que demora mais. Martim observa que tem um catálogo e, se preferir, pode dizer o que vai dar certo ou não. Paula fica surpresa e afirma que também quer ver o catálogo. Lucrécia pede para ele enviar pelo e-mail e diz que assim pode olhar com mais calma. Ela se despede e avisa que precisa ir. Martim pede para ficar por causa da chuva e diz que é só ficar mais um pouco, pois irá levar a Paula em casa. A loira afirma que fica com vergonha. O homem questiona o porquê dos colombianos terem vergonha de tudo. Ele retira a mesa. Paula fica irritada com o noivo e comenta ironicamente que ele é um amor. Lucrécia observa que todos são assim até se casarem e, depois disso, eles mudam. Bernardo conta a Carlos e Lemarcos sobre o café especial e a versão mais barata que pretendem lançar para restaurantes e bares. O empresário diz que irá pensar nisso. O cozinheiro pergunta ao Valerro como vai a Marcela com o restaurante. Bernardo revela que ela está mal, pois não foi aprovada, e conta que quase ninguém da família aprovou. Ele conta que a mãe quer usar a casa com a neta. Lemarcos confessa que achou que o problema fosse ele. Bernardo afirma que estava ótima a comida e agradece. O cozinheiro se retira do local. Rubem pergunta ao empresário se pode abrir o bar. Carlos diz para abrir daqui a 10 minutos. Ele revela ao Valerro que o rapaz é namorado dele. Bernardo fica surpreso e vai embora. Carlos vai atrás dele e pergunta se ele está com ciúmes. O Valerro, bravo, nega estar com ciúmes e diz que está feliz por ele. O empresário afirma que esperou demais por ele e observa que a vida continua. Ele enfatiza que só pode oferecer a amizade dele no momento e observa que as portas do bar estarão sempre abertas para ele. Bernardo fica sozinho na frente do bar e segura o choro. Sebastião confessa à irmã que não sabe o que sente e conta que ainda está angustiado. Marcela diz para o irmão relaxar, que vai ficar tudo bem. O Valerro concorda e pergunta como ela está com o Lemarcos. Ele indaga se ela já esqueceu dele. A mulher nega e confessa que sofre todos os dias por não estar com ele. Sebastião conta que sente o mesmo pela gaivota e afirma que é muito difícil esquecê-la. Marcela observa que agora Sofia nasceu e ela será o novo amor da vida dele. O homem concorda e observa que está na hora de virar essa página. Ele comenta que precisa oferecer algo a Lúcia para que ela permaneça com eles. A mulher questiona se a loira pretende ir embora. Sebastião confirma e conta que foi o que ela disse. Leônidas ajuda a gaivota e afirma que ela é muito guerreira. Ele observa que, graças a Deus, o bebê está bem e diz que não sabe o que seria dele. Gaivota afirma que ele fez muita falta durante o momento. O agrônomo ajuda a levá-la para o carro. Carmela leva o neto para o carro. Gaivota agradece a Maracuxa por tudo o que ela fez e diz que ela é como uma irmã para ela. A médica mostra a Sebastião a filha dele na incubadora e conta que ela está pesando 1.200 kg. Minutos depois, Lúcia indaga se o homem conseguiu ver a filha delas. O Valerro confirma e mostra a foto que tirou. Ele confessa que, vendo as duas, sente um alívio enorme. A loira agradece e afirma que,
Se ele ficou esse tempo todo ao lado dela, é porque realmente importa. Sebastião observa que agora eles são 3 e não mais só ela e ele. Lúcia indaga se ele está querendo dizer que vale a pena elas ficarem no país. O homem confirma e pede ela em casamento. Paula se questiona quando vai poder ver a sobrinha. Marcela observa que provavelmente não será hoje. Lucrécia pergunta à sogra se ela falou com o Ivan. Júlia nega e diz que ele não atendeu a nenhuma das ligações. Sebastião chega animado e mostra a elas a filha. Ele agradece a todas e diz que não precisam ficar esse tempo todo. Paula pergunta à mãe se quer que a leve para casa. Júlia confirma. Lucrécia pede uma carona para ir para a casa dos pais. Paula pede para Marcela levar, pois precisa esperar o Martim. A Valerro confirma e se despede de todas. Lucrécia, sem graça, se despede delas duas. Lúcia afirma que ganhou uma família e uma mãe. Ela indaga se ele contou para elas. Sebastião nega e conta que prefere falar amanhã. Ele pede desculpas por oferecer uma enfermeira para ela e por deixá-la sozinha em Nova York. A loira diz para ele esquecer isso e afirma que o importante é que estão juntos agora. A médica entra no quarto e comenta que a mulher deve ter alta amanhã. Ela ressalta que a Sofia terá que ficar no hospital para ver como evoluir. Lúcia indaga se a filha vai ficar bem. A médica tranquiliza e diz que ela será monitorada 24 horas na UTI neonatal. Ela avisa que o Valerro precisa ir à recepção assinar o seguro. O Valerro tranquiliza a noiva e diz que a filha estará em boas mãos no hospital. A loira confirma e pergunta quando sai o anel de compromisso dela. O homem afirma que o relacionamento deles sempre foi ao contrário, mas observa que irá comprar um anel. Leônidas chega com a Gaivota, Carmela e o Fernando no hospital para fazer revisão dos exames. Carmela conta para a filha que na ficha pede o nome do pai e diz que irá colocar. Gaivota manda colocar desconhecido. A mais velha diz para a filha pensar bem e observa que colocar o nome lá não significa que ele precisa ser responsável. Teresa observa que pode ser a mãe e o pai do filho, assim como ela foi. Leônidas afirma que Carmela tem razão e observa que o pai tem todo o direito. Gaivota acaba cedendo. Lúcia comenta que não liga se eles não se casarem em Nova York e diz que podem se casar na Colômbia, numa igreja bem bonita. O Valerro concorda e avisa que irá assinar os papéis do seguro. Júlia indaga ao filho o que está acontecendo, pois não está entendendo. Ivan afirma que passou o dia em reuniões e depois foi à adega. Ele observa que a esposa sabe que, quando ele não atender, é só ligar para Olga. Lucrécia diz ao marido para irem embora e deixar a Júlia descansar. A matriarca observa que é impossível que o filho não tenha tido 5 minutos para ver as mensagens dela, avisando que Lúcia estava na clínica. O Valerro nega ter tido tempo e diz que o único minuto que viu o celular foi quando avisou a Lucrécia que iria pegá-la lá. Júlia afirma que ficou muito preocupada com ele. Ivan duvida e observa que, na vida dela, só existe Lúcia, Sebastião e o bebê. A matriarca repreende o filho por falar assim e diz que sempre se preocupou com todos os membros da família. O Valerro observa que trabalha pela família 24 horas por dia, mas ninguém vê isso, e afirma que, desde que Lúcia veio morar lá, a mãe só tem olhos para ela. Lucrécia concorda com o marido e observa que estão se sentindo em segundo plano. Júlia nega e observa que Lúcia estava precisando de alguém que cuidasse dela e afirma que, se estivesse na mesma situação, teria feito o mesmo. A loira concorda com ironia e chama o marido para ir embora. Ivan se despede da mãe e sai de casa. Júlia diz para Nora ouvi-la e afirma que tem algo acontecendo com Ivan. Fora da casa, Lucrécia comenta com o marido que não deveriam ter falado nada sobre Lúcia. Ivan observa que eles precisam ficar de olho agora e espera que não dê os 25%. A loira questiona se vai falar nisso novamente. O Valerro observa que o tabelião falou sobre o primeiro neto homem. Lucrécia indaga quando o marido irá superar isso e observa que tudo ficará para essa menina. Ivan questiona sobre os filhos deles. A mulher afirma que está se cuidando, mas ainda não conseguiu engravidar. O homem manda ela ir ao ginecologista, pois talvez tenha algum problema e ele pode dar um remédio para engravidar rápido. Lucrécia fica surpresa com a acusação e observa que ele deveria fazer um teste para saber se o problema não é ele. Ivan ironiza a fala da esposa. Sebastião vai até a recepção assinar os papéis do seguro e encontra Salinas. Ele pergunta o que o agrônomo está fazendo no local. Leônidas faz a mesma pergunta. O Valerro conta que acabou de ser pai e revela que é uma menina. Salinas parabeniza e conta que veio fazer uns exames de rotina. A recepcionista avisa ao Valerro que os documentos estão prontos.
Sebastião pergunta pela gaivota antes de ir assinar os papéis. Leônidas conta que a mulher está bem. Ele aproveita a deixa para ir embora. Aurélio coloca algumas mercadorias no carro e liga para a namorada. Ele pergunta se ela esqueceu dele. Maracuxa nega e diz que estava esperando ele ligar. O homem pergunta quando ela chega. A mulher afirma que tem uns compromissos para resolver. Aurélio brinca dizendo que ela prefere ficar fofocando com a Carmela e a gaivota. Maracuxa confirma a suposição dele e afirma que as duas viraram uma família para ela. O capataz observa que sabe disso e diz que sente muita falta dela. A mulher conta que sente muita falta dele também. Aurélio avisa que irá desligar e diz que, se ela precisar, é só ligar. Eles se despedem com beijos pela ligação. Carmela conta ao agrônomo que, se estiver tudo bem com os exames, elas já vão para casa. Leônidas revela que Sebastião está no hospital. A mulher pergunta quem falou isso para ele. Salinas conta que ele não veio ver a gaivota e revela que ele virou pai de uma menina. A mais velha fica confusa e se questiona se a filha da Lúcia também nasceu hoje. O agrônomo comenta sobre a coincidência. Carmela observa que isso só pode ser coisa de Deus e pergunta se ele contou que a gaivota estava na clínica. Leônidas nega e diz que se sente mal por não ter contado a verdade ao Valerro. Ele afirma que sente o mesmo por não contar a gaivota. A mais velha questiona o que vai contar à filha. Aurélio encontra Margarida na praça da cidade. A mulher comenta que estava pensando nele agora mesmo. O homem ironiza o fato de ela ter sumido esse tempo todo sem ter pensado nele e em Maracuxa. Ele relata que procurou bastante por ela e nada. Margarida afirma que ele tem razão e conta que se concentrou em outras coisas. Ela revela que estava resolvendo problemas. Aurélio pergunta como ficou a história do filho dela. A mulher o abraça, chorando. Sebastião vai até o quarto da noiva. Lúcia pergunta se aconteceu algo devido à cara dele. O homem nega e diz que só fez assinar os papéis. Ele conta que só achou estranho o Leônidas estar na clínica também. Lúcia indaga o que tem de estranho nisso. O Valerro afirma que é ele quem está saindo agora com a gaivota. A loira fica decepcionada, mas esconde e questiona se ela estava com ele. O homem nega e conta que é estranho pelo fato deles estarem no mesmo hospital que eles. Ele logo afirma que não tem importância. Gaivota chega em casa com o filho. Maracuxa fica animada por ter dado tudo certo. Ela mostra o primeiro presente que chegou. Gaivota lê a carta e agradece ao Leônidas pelo presente. Maracuxa diz que irá levar o Fernando para o berço para que a amiga possa tomar a sopa que preparou. Gaivota agradece a sopa, mas avisa que só quer deitar. Carmela ajuda a filha a ir pro quarto. Maracuxa nota o agrônomo preocupado e pergunta se ele está bem. Leônidas conta que está assustado por pensar que poderia ter acontecido algo com a gaivota e o bebê. A mulher concorda. Salinas revela que encontrou o Sebastião na clínica. Maracuxa fica surpresa. Paixão de mulher. Carlos pergunta se o cozinheiro está bem. Lemarcos nega e conta que mandou uma mensagem para Marcela para se encontrarem após sair do bar, mas ela foi para a fazenda. Ele comenta que não entende o motivo de ela ir para tão longe. O empresário observa que os valejos combinaram de fugir deles dois e conta que tentou ligar para Bernardo, mas ele disse para conversarem amanhã. Bernardo confessa ao irmão que não quer estragar as coisas com Carlos indo rápido demais. Sebastião pergunta o que o empresário acha disso. O homem comenta que ainda não contou a ele e diz que ele não deve gostar, pois foi paciente demais. Sebastião incentiva o irmão a falar com ele e diz para ele fazer as coisas direito para depois não se arrepender. Bernardo pergunta se ele está falando da gaivota. Sebastião confirma e conta que Marcela viu a mulher com Salinas. Ele comenta que não acha justo ir atrás da gaivota enquanto ela está tentando esquecê-lo, e ainda mais agora, que vai ter um filho. Bernardo concorda e destaca que filho é uma grande responsabilidade. Sebastião afirma que quer manter o foco no filho e no café especial. Ele convida o irmão para trabalhar com ele na mídia do café especial. Maracuxa chega com Margarida no bar do Pedro. Gaivota canta lindamente. Wilson chega no bar e vai para um lugar mais escondido. Ele manda mensagem para a irmã. Aurélio chega à mesa, comentando que Pedro está triste pela partida de Gaivota. Margarida recebe a mensagem do irmão e sai do local. Wilson conta para a irmã que ela não precisa se preocupar com a gaivota, pois ela foi para a fazenda e não faz ideia de quem ele é. A mulher insiste que ela deveria saber e pede para ver a carta.
Wilson comenta que Gaivota é bem bonita e diz que quer fazer as pazes com a irmã. Ele conta que o patrão vai ser cafeicultor e a chama para trabalhar com ele. Margarida pede a carta. O homem entrega à irmã. Carlos atende às mesas do bar. Ele lembra da conversa que teve com Bernardo. Lemarcos recorda a briga com Marcela. Carlos comenta com o funcionário que está cansado de pensar nisso tudo. O cozinheiro sugere que eles precisam de um rum e valenato. O empresário observa que pode desistir deles. Lemarcos nega e diz que errou com Marcela. Ele diz que ela é o amor da vida dele. Carlos conta que sua situação está mais enrolada do que os aperitivos da mesa 3. O cozinheiro se apressa e se desculpa pela demora no prato. Maracuxa confessa que o amor é tão difícil e tão intenso. Aurélio pergunta o motivo dela dizer isso. A mulher responde que é por causa da gaivota. O capataz confessa que já sabia que o relacionamento do patrão com a gaivota não ia dar certo. A venezuelana nega e diz que achava linda a relação deles. Ela quase deixa escapar que a gaivota está esperando um filho de Valerro. Aurélio fica curioso, mas ela desconversa. Margarida fica triste ao ler a carta do filho e comenta que é bem provável que já tenham colocado uma arma em sua mão e ensinado-lhe a mesma porcaria que ensinaram a eles, que não serviu para nada. Gaivota continua cantando. Carmela agradece a Aurélio e a Maracuxa por terem vindo e diz que está agoniada em ir para tão longe sem eles. Gaivota dá uma pausa na música e vai cumprimentar os amigos. Aurélio chama a mulher para tomar uma cachaça com ele em despedida. Teresa se anima, mas Maracuxa toma a dose de cachaça dela quando o capataz vira de costas para ver Margarida. Gaivota fica surpresa ao descobrir que Wilson é irmão da mulher. Ela afirma que tem certeza de que foi ele quem inventou a história do falso sequestro. Carmela concorda e destaca que ele tem o mesmo sobrenome que Margarida, Brizenho. Wilson diz à irmã que irá arrumar um jeito de tirar o filho dela de lá. Margarida afirma que ela mesma irá tirar o filho de lá, pois é a mãe dele. Carlos lê a crítica elogiando o restaurante para o cozinheiro. Eles brindam. Lemarcos confessa que sente saudades da gordinha dele. Carlos incentiva-o a ir até a fazenda conversar com ela. O cozinheiro se anima e agradece. Ele recomenda ao patrão fazer o mesmo e falar com Bernardo. Carlos confessa que adoraria, mas observa que a relação deles é diferente. Margarida volta à mesa. Aurélio pergunta o que aconteceu e se foi problema. A mulher confirma e diz que tem problemas para resolver com o filho. O capataz diz para ela começar a resolver os problemas ali mesmo. Margarida fica confusa. Gaivota afirma que acredita que o irmão dela foi quem inventou a história do sequestro de Otávio. A mulher confirma e diz que foi ele mesmo. Carmela fica surpresa por ela saber disso. Margarida explica que soube quando mencionaram o nome dele e foi falar com ele. Maracuxa questiona se ela tem algo a ver com isso. A mulher nega e jura que não é criminosa. Aurélio pergunta se ela tem certeza disso. Margarida afirma que, se ele não acreditar nela, amanhã mesmo acaba o problema. Ela sai do bar irritada. Gaivota afirma que tem certeza de que essa ideia não foi dele sozinho e vai até o homem tirar satisfação. Maracuxa tenta acalmar a amiga. Margarida afirma que Aurélio precisa respeitá-la. Gaivota tira satisfação com o rapaz e acusa-o de realmente ter tentado sequestrar Otávio. Ela questiona o motivo dele querer envolvê-las nisso. O homem diz que não sabe do que ela está falando. Gaivota afirma que com isso ele manchou o nome e a honra da mãe e a dela. Wilson tenta sair do local, mas Margarida segura o irmão. Aurélio ordena que ele peça desculpas a Gaivota e a Carmela. Gaivota afirma que, mais cedo ou mais tarde, ele terá que prestar contas e não poderá fugir disso. Aurélio questiona se ele vai se desculpar e observa que mexer com o patrão dele é o mesmo que mexer com ele. Wilson enfatiza que não sabe do que eles estão falando e diz para chamarem a polícia. Carmela afirma que ele sabe sim e questiona o motivo dele ter inventado essa história horrível, prejudicando-as, se nem as conhece. O homem enfatiza que não as conhece e que devem estar enganadas. Gaivota diz para ele avisar a pessoa que o contratou para vir até ela e enfrentá-las. Wilson sai do local no carro. Margarida relata que foi uma ordem dada a ele e o idiota aceitou. Ela conta que o irmão não pode contar, caso contrário, irão matá-lo. Aurélio questiona o motivo dela não ter contado. A mulher pergunta o que iria dizer e observa que Gaivota nem estava mais lá. Carmela diz ao capataz para não culpar Margarida. Gaivota destaca que não entende o que uma pessoa que iria sequestrar Otávio resolveu envolvê-las na história. Margarida afirma que essa ordem não veio da montanha.
Júlia se despede do filho e diz que espera que, quando ela voltar de viagem, ele já tenha pensado na vida dele e na família dele. Bernardo ressalta que já foi à terapia e questiona o que ela quer mais. A mulher enfatiza que faz parte da terapia ele entender a dor que ela está sentindo. O homem comenta que a mãe fala como se ele estivesse doente. A matriarca afirma que é o que acha. Sebastião chega e se despede do irmão. Júlia pede para o filho ficar de olho na Paula e diz que Marcela deve chegar hoje ou amanhã. Aurélio pergunta para onde Margarida vai. A mulher questiona se ele realmente acha que ela tem algo a ver com Wilson. O homem observa que não acha nada. Margarida destaca que foi a primeira a confrontá-lo. O capataz responde que ela não contou nem para Gaivota, nem para Carmela, muito menos ligou para a polícia. A mulher enfatiza que ele é irmão dela e é sangue. Ela afirma que não é fácil e conta que eles tiveram um passado muito difícil. Aurélio alfineta, dizendo que tem um presente muito difícil também. Margarida afirma que isso também é verdade e caminha para fora da fazenda. O capataz diz para ela vir buscar o dinheiro da semana. A mulher manda ele ficar com o dinheiro e observa que, hoje mesmo, irá atrás do filho dela. Aurélio fica confuso. Margarida conta que o pai abandonou e precisa resgatá-lo antes que seja tarde demais. Carmela fica com medo de andar de avião. Gaivota tranquiliza a mãe e diz que ela irá gostar. Lemarcus encontra-as no aeroporto e cumprimenta todos. Marcela prepara a planta do restaurante na fazenda. Aurélio pergunta se a mulher não vê as notícias de como está perigoso nas montanhas. Margarida afirma que não importa e diz que, quando se tem um filho nas montanhas, ele é tirado de você e dado a uma senhora da região. Ela relata que existe a possibilidade de não deixarem ela ver o filho e enfatiza que tinha 16 anos quando teve, mas observa que não sabe se vai encontrar um assassino ou um menino. Aurélio questiona se o bandido do irmão dela não pode ajudar. Margarida esclarece que ela tem a vida dela e Wilson a dele. Ela enfatiza que precisa fazer o que tem que ser feito, mesmo que a matemática. Lemarcus encontra Vicky no centro da cidade. Os dois conversam um pouco. Maracuxa diz para a amiga tomar cuidado e ligar para dar notícias. Margarida avisa ao capataz que ele vai ficar bem acompanhado, pois Maracuxa irá ficar de olho nele. A venezuelana fica confusa. Aurélio diz que irá levá-la à cidade. Leônidas chega em casa e apresenta o local para as duas mulheres. Gaivota e a mãe ficam impressionadas com a casa. Ela comenta que tem uma lista de coisas para agradecer a ele, mas que está de outro mundo. O homem observa que faz isso com muito carinho. Ele leva-as para conhecer os quartos e comenta que precisa ver o quarto do bebê. Gaivota nega e diz que, provavelmente, já vão estar em outro lugar. Ela esclarece à mãe que Leônidas também precisa de privacidade. O agrônomo nega e observa que o que mais quer é uma boa companhia, e a dela já é ótima. Marcela fica surpresa ao ver o amado e pergunta o que ele veio fazer lá. Lemarcus comenta que, quando ela mandou a mensagem, teve que vir para fazer tudo isso, por todo o amor que sente por ela. Ele afirma que estava falando sério quando disse que queria passar a vida com ela. Os dois se beijam. Marcela se separa e diz que esse não é o caminho. Lemarcus nega e fala que é esse o caminho mesmo. Ele afirma que, quando estão juntos, tudo dá certo, pois ela é perfeita. A mulher comenta que eles ficaram 3 dias separados, mas pareceu 3 meses. O cozinheiro observa que sente que ela está escondendo algo. A Valerro confirma. Gaivota comenta sobre uma foto do agrônomo quando criança e diz que o lugar deve trazer muitas recordações para ele. Leônidas conta um pouco sobre sua vida e infância e revela que descobriu que o pai tinha uma segunda família. Ele comenta que as coisas, às vezes, não são o que parecem. Lúcia e Júlia se reencontram com um forte abraço. A matriarca diz que está enlouquecida com o bebê. A loira revela que espera que dê tudo certo e diz que o médico falou que é uma gravidez de risco. Ela conta que Sebastião queria contratar uma enfermeira, mas ela não aceitou. Júlia observa que veio no avião pensando nisso, sobre o futuro dela e do bebê, e diz que, depois disso, é melhor ela ir morar com ela. Lúcia afirma que tem vergonha de ir morar lá sem estar junto com Sebastião. A Valerro diz que não tem motivos para ter vergonha, pois é a avó do bebê. A loira afirma que adoraria e diz que está se sentindo tão sozinha. Júlia enfatiza que já está decidido e diz que ela vai com ela e Sebastião para Bogotá. Marcela esclarece que eles foram felizes porque se amam e se admiram, mas observa que as coisas estão bastante diferentes de Paris. Lemarcus observa que lá só eram eles dois e diz que é normal ter uma diferença de tradições. Marcela observa que não se importa com isso, mas enfatiza que se importa com as economias deles dois.
Lemarcus ironiza, dizendo não saber o que é isso. A mulher observa que esse é o problema e diz que ele gasta tudo o que ganha ou desperdiça com políticos corruptos. O homem afirma que não irá deixar de apoiar o povo dele, principalmente agora que estão começando do zero. Marcela ressalta que eles também. Lemarcus vê a planta da fazenda e pergunta o que é. A Valerro conta que está tentando desenhar a planta da fazenda. O cozinheiro lamenta dizendo que ela quer começar do zero, mas sozinha. A mulher esclarece que estava apenas averiguando algumas coisas. Lemarcus afirma que acredita e diz que agora a família dela deve apoiá-la. Salinas dá uma amostra para a Gaivota experimentar a comida que ele está preparando. A mulher elogia e diz que as coisas dão certo para ele, pois ele faz tudo com o coração e dá amor. O agrônomo esclarece que, quando se mora sozinho, é necessário aprender. Gaivota concorda e conta que é importante se arriscar. Ela comenta que está muito animada para começar a cooperativa. Ela observa que está na hora da região deles fazer igual às outras regiões que estão dando certo. Salinas concorda e conta que viu uns vídeos sobre isso. A mulher observa que isso é vontade de progredir e fazer algo na vida. Ela comenta que, às vezes, agimos como bobos e ficamos com tanto medo de que não vai dar certo, mas tudo é possível. Leônidas pergunta se as meninas estão entusiasmadas. Gaivota nega e conta que elas não acreditaram muito nela por pensar que ela não ia conseguir nada por vir a Bogotá. O agrônomo afirma que agora ela precisa mostrar que a palavra dela tem valor e diz que, agora que ela vai estar focada num projeto, irá ver que o tempo fará ela esquecer as pessoas que fizeram mal a ela. Marcela tenta conversar com o amado. Lemarcus afirma que sabe que é necessário sacrifícios para realizar os sonhos e diz para ela relaxar, pois irá embora. A mulher pergunta o que ele está falando. O homem observa que o que ela desenhou era um sonho deles e não só dela. Marcela concorda e questiona o motivo de ele ter ficado tão bravo. Lemarcus conta que, assim que terminaram, ela resolveu contar à família e eles a apoiaram na fazenda. A mulher pergunta o que ele quer que ela faça e diz que precisa seguir com a vida dela, pois ele faz coisas totalmente diferentes do que planejavam. O cozinheiro observa que está apenas tentando ajudar a família dele. A Valerro afirma que também está tentando enriquecer um canalha. Lemarcus questiona se ela não está sendo dura demais com ele. Marcela nega e diz para ele seguir as coisas da forma correta, pela via legal, e não o que está fazendo. Ela afirma que os dois são muito diferentes nisso. O cozinheiro concorda e diz, irritado, que realmente são muito diferentes, pois querem coisas muito diferentes. Ele afirma que já está indo e diz para ela encontrar alguém da mesma classe social que ele. A mulher pergunta se ele veio de Bogotá até lá para falar uma bobagem dessas e diz para ele ir embora mesmo. Lucrécia questiona como foi o dia do marido. Ivan conta que está vendo a casa que falaram que iria mostrar. A loira pergunta se ele não poderia tê-la chamado para ir. O homem observa que até poderia, mas não quis. Lucrécia questiona o que significa isso. O Valerro diz que queria fazer uma surpresa e conta que a casa é perfeita. Ele revela que fica a 1 hora de Bogotá. A loira pergunta se isso é sério. O homem confirma e questiona o motivo de ela mudar de ideia. A mulher questiona se ele está tomando essas decisões sozinho. Ivan compara isso com ela colocando um DIU sem ele saber. Lucrécia pergunta quantas vezes ele irá jogar isso na cara dela e se ela terá que estar sempre de camisola sexy para ele tratá-la bem. O Valerro afirma que só veio fazer uma pergunta a ela e questiona se, nessa casa, eles irão morar juntos ou terá que morar sozinho. Lúcia fica triste ao saber que o pai vendeu as joias da mãe. Eduardo conta que conseguiu vender e negociar as dívidas. A loira avisa que irá morar na casa de Júlia em Bogotá e diz que a mulher ficará ao lado dela pelo neto. Ela conta que o bebê vai ganhar muitos privilégios além dos 25%. Eduardo ressalta que fará um brinde e diz que isso vai ficar mais fácil para ela ajudá-la. Ele conta que, para quitar as dívidas que tem, ele precisa morrer ou ir embora do país. Lúcia escuta uns barulhos e resolve ir ver. Sebastião reclama com a mãe por fazer os serviços domésticos e avisa que a empregada vem amanhã. A mais velha afirma que acha pesado o serviço para Lúcia. O homem diz para ela conversar com a mulher para aceitar a enfermeira e conta que ela não aceitou a enfermeira para fazer esses serviços. Júlia conta que ela comeu e foi se deitar. Lúcia escuta a conversa pela janela. Sebastião pergunta como ela está. A mais velha confessa que está ansiosa para saber se será menino ou menina. O Valerro observa que faz tempo que não vê ela feliz assim e diz que gosta de ver ela assim. Júlia afirma que ele precisa se acostumar, pois já está ficando com cara de avó e diz que quer que todos saibam disso. O homem diz que ela vai precisar vir mais vezes para Nova York.
A mulher observa que talvez ele tenha que fechar o apartamento, pois disse para Lúcia ir morar com ela na Colômbia. Sebastião fica surpreso com a revelação.